Mais uma vez, quero agradecer diante de Deus pela sua vida. E eu quero convidar a todos, tantos que estão aqui na igreja, como você que está em casa, você que está deitado, sentado. Eu quero convidar você agora a se curvar diante de Deus, dobrando o seu coração, curvando então seus pensamentos diante de Deus. Vamos falar com Deus nesse momento. Santo e eterno Deus, grandioso Pai que estás nos céus, Pai, diante da tua presença, eu quero te agradecer pelo ministério de louvor, pelos teus filhos que cantaram, engrandeceram, exaltaram, Senhor, o teu santo nome. Tu que é digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória. Neste momento, Senhor, eu quero te agradecer também pelos teus filhos que estão aqui presentes, que vieram engrandecer o teu santo nome, adorar, Senhor, a ti que é digno de toda a honra, de toda a glória. Da mesma forma, eu quero te agradecer por todos aqueles que estão nos seus lares agora, que por motivo de força maior, não podem estar diante da tua presença aqui na tua casa, mas estão diante de ti, nos seus lares agora, reunidos agora, glorificando o Senhor, exaltando o teu santo nome. Toma os teus filhos em tuas mãos, os abençoando, os guardando, dando graça, dando paz, dando provimento, dando sabedoria nesses dias, Senhor, que estamos passando com esta enfermidade que está assolando o mundo. Continua, ó Deus, a falar conosco nesta noite, continua a falar aos nossos corações, porque sem ti nada temos como fazer. Mas continua, Senhor, a falar comigo, trazendo o teu recado neste momento e abençoando todos que estão aqui, todos aqueles que estão nos seus lares. Pai, muito obrigado, eu te agradeço e eu te louvo por tudo no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, quero agradecer nesse momento, mais uma vez a todos que estão aí. Se você tem gostado também do nosso culto, do nosso momento de adoração aqui, do aprendizado da nossa Igreja Batista Emanuel, eu quero te convidar a se inscrever no canal da Igreja Batista Emanuel no YouTube. Você vai digitar lá Igreja Batista Emanuel em Cristalina e se inscrever no nosso canal. E se você tem pedido de oração, se você está gostando, também comente lá também, que vai ser uma bênção também. Participe conosco, sua presença é importante. Mas nesse momento, eu quero convidar você a aprender mais um pouco da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 16. 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 16. O tema de hoje, o tema que nós iremos abordar é grato sou a Deus. Esse tema foi tirado aqui da expressão do versículo 12 de 1 Timóteo, que Paulo disse que ele era grato, ele era um homem que agradecia pela salvação em Cristo Jesus, pelo trato que Deus então fez para com ele. Então, grato sou. O que é uma pessoa grata? Uma pessoa grata é uma pessoa agradecida, é uma pessoa que tem gratidão pelo ato de Deus, pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então, gratidão é algo que todo mundo que tem um coração que foi moldado, transformado, restaurado, ele tem então esta gratidão maravilhosa ao nosso Deus. E o texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 16, o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, orientando então o jovem pastor Timóteo, ele escreve aproximadamente em 64 depois de Cristo. Então o propósito era proporcionar o encorajamento e instrução a Timóteo, um jovem líder, um jovem pastor. Então Paulo então começa a escrever falando da misericórdia e de como ele era grato pelo chamado que ele chamou para o ministério. Então neste momento quero convidar você então a ler comigo esse texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 16. Diz assim a palavra de Deus: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim,
que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Mais uma vez eu quero convidar você a agradecer a Deus. Pai, mais uma vez eu te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Continua falando conosco. Senhor, nós temos uma mente, nós temos um coração, mas nós queremos ser guiados, Senhor, moldados. Dar-nos uma mente, um coração grato, para aprender todos os dias a agradecer a Ti, que deu o Teu único Filho para morrer na cruz, para nos salvar. Pai, muito obrigado, eu te agradeço e eu te louvo no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós temos então, como tema, grato sou a Deus. Uma pessoa grata é uma pessoa diferente. Mas o apóstolo Paulo aqui, quando escreve então a carta a Timóteo, ele começa agora de uma forma tão grandiosa, contar também a forma maravilhosa que Deus assim o transformou, o resgatou e lhe tirou assim de uma situação constrangedora que Paulo estava. Paulo não era Paulo, era Saulo, Saulo que significa grande. Agora, lá em Atos, capítulo 9, Deus então manda seu filho ter um encontro com Paulo. Paulo literalmente cai do cavalo a caminho de Damasco, e ali ele tem um encontro com Jesus Cristo. O nome de Saulo então é modificado para Paulo, que significa pequeno. Este homem agora, servo de Deus, se torna servo do Deus Altíssimo. E ele começa dizendo então, o versículo base que nós temos aqui para esse tema é o versículo 12, que diz: e dou graças que me tens confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Olha que coisa boa. Paulo então diz: eu sou grato a Deus por me designar para o ministério. Esse apóstolo Paulo agora é um homem quebrantado, é um homem grato. Um homem agora que sabe viver de acordo à vontade de Deus. Eu creio que tanto você como o pastor Wolfram um dia teve um encontro com Cristo, mas antes de ter um encontro com Cristo, nós não tínhamos esse coração. Mas a partir do momento quando nós tivemos um encontro com Cristo, nós aprendemos então a ser diferente. Então nesta noite eu quero abordar com você, vamos então observar 2 pontos na vida de Paulo, escrevendo para instruir Timóteo. Este homem que é grato e agradece pelo chamado de Deus, ele também na carta que ele escreve a Timóteo então, nesses versículos ele aborda então o jeito de ser um cristão de verdade. Quando Paulo então escreve a Timóteo, ele começa, como primeiro ponto aqui, ele fala do passado sem Cristo. O versículo 13, leia na sua Bíblia por gentileza, diz assim: a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei a misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. O primeiro ponto aqui que nós iremos abordar é o passado sem Cristo de Paulo. Já falei no instante que Paulo tinha um passado antes de conhecer a Cristo, lá no caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, o passado de Paulo, por mais instruído que ele tivesse sido aos pés de Gamaliel, mas era um passado sem Cristo. E Paulo começa então a dizer que ele tinha falhas, que ele tinha dificuldade, mas quando encontra misericórdia, ele então passa a ser uma pessoa diferente. O passado de Paulo então, ele deixa à tona, ele não esconde, ele deixa claro que ele era um homem que tinha um passado sem Cristo. Talvez o inimigo já tentou apontar para você, tentou apontar para mim os erros do passado. É por isso que eu amo o texto de Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas quando nós lemos o versículo 13, nós observamos então que Paulo fala que ele era blasfemo. O que é blasfemo? Se você olhar no dicionário, blasfemo significa que ele insultava. Muito obrigado, meu querido irmão Simval, nosso diácono aqui. Paulo era blasfemo. Então, o que significa blasfemo? Ele insultava, ofendia, falava mal. Claro que nós não estamos falando da blasfêmia no sentido de Mateus capítulo 12, do versículo 22 em diante. O próprio texto aqui que foi lido, do versículo 13, fala que o passado de Paulo sem Cristo era na ignorância, fazia isso sem conhecer o amor de Deus.
Talvez você vivia também da mesma forma que Paulo, mas hoje você conhece a Jesus Cristo. Hoje você é uma pessoa que fala às outras pessoas, falando da transformação que Deus fez na sua vida. É por isso que nós gostamos, às vezes, de ilustrar e contar testemunhos da manifestação de Deus, de transformação na vida de muitos. Talvez você seja uma dessas pessoas que tem testemunhado da grandeza de Deus. O passado sem Cristo, houve blasfêmia, mas também Paulo fala no versículo 13 que ele fez tudo isso na ignorância. Meu querido irmão, meus queridos irmãos que estão aqui, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam nos seus lares dizendo, mas eu errei tanto. Isso é papel do inimigo, seu acusador. Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Meus amados irmãos, o homem grato sou a Deus. O homem que era grato a Deus, o apóstolo Paulo, admite no versículo 13, que ele tinha um passado sem Cristo. O segundo ponto que nós iremos abordar agora e último, no versículo 14, que fala que a graça transbordou para comigo, o apóstolo Paulo. Ele fala do passado sem Cristo, mas ele fala que também a graça transbordou para comigo. O versículo 14 diz assim, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Que mesmo ele sendo pecador, e ele vai abordar mais à frente que Cristo morreu por todos os pecadores, ele fala que a misericórdia de Deus superabundou, quer dizer, caiu sobre a vida dele, cai também sobre as nossas vidas da mesma forma. Então, quando Paulo, descreve a abundância da graça de Deus para com ele, ele está dizendo também, olha Timóteo, olha pastor Wolfram, olha meu querido irmão, a graça de Deus também é para a sua vida. Mas será que nós estamos observando que a graça de Deus todos os dias bate ao nosso coração, dizendo que nós devemos ser diferentes e ter as mesmas atitudes que o apóstolo Paulo escrevendo ao seu jovem pastor Timóteo? Claro que quando a graça transborda para conosco, como nos diz no versículo 14 o apóstolo Paulo, ele também está dizendo que ele é o principal dos pecadores. É por isso que ele diz que a graça. O versículo 15 diz assim a palavra de Deus, e esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que coisa boa. No segundo ponto, quando ele fala que a graça transbordou para com ele, ele fala que ele é um também dos principais pecadores. Por que ele fala que é um dos principais? Porque Cristo não morreu somente pelo apóstolo Paulo, Cristo não morreu somente por você. Ele morreu por todos. É por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Segundo subponto, ele fala que a graça é evidência na vida de Paulo. Paulo fala que a graça era evidência na vida dele. Será que nós estamos observando também que a graça é evidente em nossas vidas, é latente em nossas vidas, a misericórdia de Deus todos os dias? Infelizmente, algumas pessoas ainda se colocam no lugar de juiz. O versículo 16 diz assim, mas por isso alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Meu amado irmão, meu querido, grato sou a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele é chamado ao ministério, ele se torna um homem agradecido. Claro que o começo da vida dele, ele era perseguidor do evangelho. Você pode observar isso nas escrituras. Porém, quando ele é chamado para o ministério, ele tem agora atitudes que condizem com o verdadeiro adorador. Então ele agradece a Deus pela salvação e pelo chamado ao ministério. Mas quando ele vem para o ministério, ele também desenvolve, a partir do versículo 13 e 14, dizendo sobre o seu passado sem Cristo, mas que a graça transbordou para com ele. Meu querido irmão, olhe para Cristo, o autor e consumador da salvação. É através dele que nós temos a esperança. É através de Cristo que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. O versículo 17, Paulo diz, ó honra
ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. O versículo 17, Paulo nos ensina que Deus é o centro das nossas vidas. Grato sou. Você já agradeceu a Deus pela sua família, pelo pão de cada dia? Você já agradeceu a Deus pelo trabalho? Você já agradeceu a Deus até por essa situação que nós estamos passando? Talvez você diga, mas pastor, como é que eu vou ser grato por uma situação dessa que está acontecendo no país? Meu querido irmão, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo Deus vai nos dar uma solução. Nós só não podemos fechar os olhos e deixar de ser grato a Deus. Diz que um certo dia, uma mulher estava passando uma dificuldade muito grande. Não tinha o que comer dentro de casa. E começou a orar, e começou a fazer a campanha de oração, e sempre pedindo a Deus a misericórdia e a graça. E ela sempre agradecia todos os dias, mesmo não tendo o que comer, ela dizia, graças te dou, ó Deus. Passado um dia, o vizinho dela ouviu o clamor daquela mulher. Ouvindo o clamor daquela mulher, ela perguntou ao enteado dele o que é que sempre ela ficava ali orando e pedindo a Deus. E aquele rapaz falou para ele da seguinte forma, ela fica todos os dias clamando porque está desempregada e não tem o que comer. Aquele homem então, foi no mercado, mandou fazer uma compra enorme. E pediu ao rapaz que entregasse na casa dela. Mas pediu a seguinte forma, fale para ela que quem mandou entregar esta grande compra não foi Deus não, foi o inimigo, o demônio. O rapaz se dirigiu àquela casa, quando chegou lá, bateu na porta dela, desceu aquela compra lá enorme e deu o recado daquele homem. Olha, quem mandou entregar essas compras foi o inimigo. Aquela mulher olha para aquele rapaz e responde da seguinte forma, quando Deus manda, até o inimigo obedece. Quando nós aprendemos a agradecer a Deus, todas as coisas cooperam. Tudo está no controle de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, grato sou, ó Deus. Aprenda a agradecer a Deus na saúde e na doença. Aprenda a agradecer a Deus em todo o tempo. E Deus vai fazer o mover na tua vida, como tem feito na minha vida. Eu sei que muita gente anda murmurando, reclamando, achando que é infeliz. Infeliz é quem não tem o pão de cada dia, é misericórdia de Deus. Infeliz são aqueles que não reconhecem a soberania de Deus em suas vidas. Infeliz são aqueles que não conhecem a verdade. Talvez você um dia já foi cristão. Talvez você um dia louvou a Deus na igreja. Talvez um dia você brincou de ser crente. E eu quero te dar um conselho. Aprenda a ser grato a Deus. Volte para os braços do Pai. Abra o seu coração. Aprenda a perdoar. E volte para a casa do Senhor. Jesus Cristo te ama da mesma forma que me ama. Ele não faz escolha de pessoas, mas Ele quer tratar aqueles que querem ser tratados. Grato sou a Deus, o apóstolo Paulo diz, mas ele era blasfemo, ele era um perseguidor, mas quando ele começa a instruir o jovem Timóteo, ele fala do seu passado sem Cristo, não para a vergonha dele, mas para a glória de Deus. E ele fala da graça que transbordou para com ele, que é a salvação em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Que Deus possa continuar derramando graça sobre a tua vida e sobre a vida da família Emanuel.